Olá, querido, tudo bem? Meus queridos, tem uma coisa importante para a gente analisar, para a gente pensar no que diz respeito à Bíblia. A gente vai estudando e eu sou assim. Eu vou estudando a Bíblia e eu vou fazendo pergunta para mim mesmo. Você tem percebido que o sistema religioso, ao longo da história, ao longo do tempo, nós passamos por várias dispensações. Várias. Em toda a Bíblia, deveríamos analisar, lermos a história e valorizar. Na Bíblia, ela começa com a dispensação ali da inocência. Foi a primeira dispensação. E talvez muita gente entendeu, muita gente crente entendeu a dispensação da inocência. Nós tivemos também o período da dispensação da consciência. E talvez muita gente também entendeu isso. E a terceira dispensação que houve na Terra foi a dispensação chamada governo humano. Depois veio a dispensação da promessa patriarcal, veio a lei e veio a dispensação da graça, não é? Só que quando a gente chegou na dispensação da era das eras, essa que nós estamos, parece que o povo não quis entender. Talvez eles entenderam todas as que foram antes. Mas você observou que quando chega a dispensação das eras, a igreja evangélica não entendeu, parou no tempo e continua anunciando uma suposta volta de Jesus para arrebatar a igreja, levar o povo para o céu, como se o amanhã das boas novas eternas ainda fosse chegar. Ainda está por vir. Mas por que a igreja evangélica ela parou no tempo e aguarda uma coisa que nunca vai chegar ou nunca vai acontecer? Então, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai fazendo pergunta a nós mesmos e a gente vai encontrando respostas. Quando Jesus de Nazaré, ele era muitas vezes interrogado acerca do fim dos tempos e sobre a sua vinda. Ele sempre pautou o assunto dizendo que aconteceria na geração dele. Ele nunca disse que seria 1000 anos depois que ele voltasse para o céu. Ele nunca disse que seria 2000 anos depois que ele voltasse para o céu. Nunca disse que seria 3000 anos depois. Ele disse, olha, vai acontecer naquela, não é nesta que eu e você vivemos, não. Era naquela. Tanto que
Jesus falou que os sinais da vinda dele e o fim dos tempos estavam previstos para aquela geração, tanto que muitos que viviam com ele ali teria a possibilidade de presenciar a manifestação do Filho do Homem. Mateus 23, por exemplo, a partir do versículo 33, ele disse ali, olha, o sangue que vocês derramaram, desde Abel até Zacarias, vai ser cobrado naquela geração. Mas qual é o problema da igreja evangélica ter parado no tempo? O problema maior é que eles futurizam o que está escrito, ensinam dessa forma e muita gente acredita, e com isso o povo fica paralítico, impossibilitado de viver o governo de Deus. As pessoas não reinam com Cristo e deixam de fazer o bem para o seu semelhante, o seu próximo, dizendo que vão morar no céu. Mas, gente, como que existe a possibilidade de alguém ir morar no céu se a própria Bíblia diz que carne e sangue não vai para lá? Para o Espírito de Deus sair de dentro do Filho dele e voltar para a eternidade, essa estrutura ela tem que ser jogada ao pó. Mas por que muita gente não acredita nisso? Qual é o problema das pessoas? Qual é a dificuldade das pessoas entender isso? Será que a Bíblia é um livro tão ruim de se entender? Aonde que está o problema? Onde está o problema? O problema está na interpretação, está na preguiça das pessoas, ou o problema está realmente na religião, nas denominações? Desculpe, querido, eu estava atendendo aqui. A minha esposa chegou rapidinho. Então, o grande motivo da gente fazer essa pergunta é que muita gente tem dificuldade de entender e, com isso, levam outras pessoas a uma situação em que as pessoas perecem na falta de conhecimento, de entendimento, porque realmente pararam no tempo e não querem que isso aconteça. Que o entendimento das pessoas. Então, queridos, a gente tem que observar uma coisa. Quando você estudar a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vá cultivando coisas
que os religiosos ou a religião, eles não te mostram, eles não te ensinam e também vão fazer de tudo para que você não enxergue a Bíblia com esta visão, com esse ponto de vista. Agora, é necessário que eu e você, a gente lute, que a gente se desprenda cada vez mais dos ensinos futuristas, os ensinos religiosos, porque do contrário, a comunidade cristã, a comunidade evangélica, ela vai continuar escravizada, continuar vivendo esta falsa esperança que o povo está vivendo. Então, queridos, a Bíblia teve as suas fases. A Bíblia teve a fase da inocência, a Bíblia teve a fase da consciência, a fase do governo humano, a Bíblia teve a fase da promessa patriarcal, a fase da lei, a fase da graça, o evangelho da incircuncisão pregado por Paulo, e passamos pelo passamos não. Eles passaram pelo juízo do ano 70, que foi a pré-estabelecimento do governo eterno do nosso Criador, através de cada filho dele no Espírito, em toda a terra. Toda a terra. Deus, ele governa o mundo no sentido espiritual, porque eu e você somos a morada do Espírito de Deus em nós. Que Deus abençoe e continue nos dando conhecimento, entendimento, para que nós possamos vencer sempre. Tá bom? E vai aqui um conselho. Quando você se desprende do sistema, aí você começa a entender a palavra e nunca mais quer voltar para lá. Faça como eu. 45 anos no sistema sem aprender nada. Mas Deus um dia me tirou de lá. Colocou no Evangelho Eterno. Hoje eu vivo feliz na prática da palavra de Deus. Tchau. Deus abençoe. Amém.